Você já parou para pensar que o mundo da música não é feito só de melodias e harmonias, mas também de mistérios profundos e lendas urbanas que mais parecem roteiros de filmes de terror ou fantasia? Pois é, por trás de acordes famosos e vozes inesquecíveis, existem histórias que desafiam a nossa imaginação. Hoje, vamos mergulhar de cabeça nesses enigmas e desvendar os mitos mais famosos e arrepiantes do universo musical. Prepare-se, porque depois de hoje, você nunca mais vai ouvir suas músicas favoritas da mesma maneira. Fique comigo até o final para descobrir qual dessas lendas pode ser, quem sabe, um pouco mais real do que a gente imagina. Vamos começar com um dos clubes mais exclusivos e trágicos da história. O Clube dos 27. Você provavelmente já ouviu falar dele. É uma teoria macabra, mas fascinante, que aponta uma coincidência sombria. A morte de vários músicos icônicos, todos aos 27 anos de idade. A lista é de arrepiar e inclui alguns dos maiores talentos que o mundo já viu. Temos o gênio da guitarra Jimi Hendrix, a voz poderosa e rouca de Janis Joplin, o poeta do rock Jim Morrison, líder do The Doors, o ícone do movimento grunge Kurt Cobain, do Nirvana, e mais recentemente, a alma do soul moderno, Amy Winehouse. A pergunta que fica no ar é: será apenas uma terrível coincidência ou existe alguma força maior, alguma maldição inexplicável por trás disso? Alguns estudiosos e fãs tentam encontrar padrões, analisando os estilos de vida intensos e autodestrutivos que muitos deles levaram. A pressão da fama, o acesso fácil a substâncias e a sensibilidade artística à flor da pele poderiam ser o elo em comum. Outros preferem acreditar em algo mais sobrenatural, como se um pacto invisível selasse o destino desses artistas no auge de sua criatividade. A verdade é que o Clube dos 27 se tornou um símbolo da juventude perdida e do preço, muitas vezes fatal, da genialidade. Cada um desses artistas deixou um vazio imenso, mas também um legado musical que continua a influenciar gerações. E a cada vez que um novo talento nos deixa prematuramente, a lenda se fortalece, nos lembrando da fragilidade da vida, mesmo para aqueles que parecem imortais no palco. Agora, vamos viajar para o sul dos Estados Unidos, para as encruzilhadas empoeiradas do Mississippi, onde nasceu uma das lendas mais famosas do blues. Estou falando de Robert Johnson, um nome que é sinônimo de mistério. A história conta que Johnson era um músico mediano, que sonhava em se tornar o maior bluesman de todos os tempos. Desesperado por não conseguir atingir o nível técnico que desejava, ele teria desaparecido por um tempo. Quando retornou, sua habilidade no violão era simplesmente surreal, de outro mundo. Ele tocava de uma forma que ninguém nunca tinha visto antes. E como ele conseguiu isso? A lenda diz que, em uma noite escura, Robert Johnson foi até uma encruzilhada e fez um pacto com o diabo em pessoa. Em troca de sua alma, ele recebeu um talento sobrenatural para tocar blues. Essa história, imortalizada na música Crossroad Blues, se espalhou como fogo e ajudou a construir a mística em torno de sua figura. A sua morte prematura, também aos 27 anos, só adicionou mais lenha a essa fogueira. Envenenado em circunstâncias misteriosas, seu fim trágico pareceu para muitos a cobrança do pacto. Historiadores da música argumentam que ele pode ter aprendido com outros músicos talentosos durante seu sumiço, mas a lenda é muito mais poderosa. Ela captura a essência do blues, a dor, a alma e a busca desesperada por expressão. A imagem de Robert Johnson na encruzilhada negociando com as trevas pela glória musical é uma das metáforas mais fortes da história da música. Deixando o blues de lado, vamos entrar no universo solene da música clássica, que também tem suas próprias maldições. Uma das mais conhecidas é a Maldição da Nona Sinfonia. Parece coisa de filme, mas a superstição assombrou alguns dos maiores compositores da história. Tudo começou, de certa forma, com Ludwig van Beethoven. Sua Nona Sinfonia, com o icônico Hino à Alegria, foi sua última obra completa. Depois dela, ele não conseguiu finalizar outra. O compositor Gustav Mahler ficou tão obcecado e apavorado com essa maldição que tentou enganar o destino. Após compor sua 8ª sinfonia, ele criou uma obra monumental chamada A Canção da Terra, evitando numerá-la como sua 9ª. Ele acreditava que, ao fazer isso, estaria driblando a morte. Depois, ele finalmente escreveu a sua 9ª sinfonia e sobreviveu. Parecia que ele tinha vencido a maldição, certo? Errado. Mahler morreu enquanto ainda estava trabalhando nos primeiros esboços da sua 10ª sinfonia. Outros compositores, como Anton Bruckner e Antonin Dvorak, também faleceram após comporem suas 9ª sinfonias, alimentando ainda mais a lenda. Seja uma coincidência estatística ou uma pressão psicológica autoimposta, a maldição da 9ª sinfonia se tornou um fantasma que paira sobre as salas de concerto, nos lembrando que nem mesmo a genialidade pode escapar do destino.
Agora vamos para uma das teorias da conspiração mais famosas e duradouras da cultura pop. Paul McCartney está morto. Sim, você ouviu direito. Segundo essa lenda, o Beatle Paul McCartney teria morrido em um acidente de carro em 1966. E para não chocar o mundo e acabar com a banda mais famosa do planeta, os outros membros e o empresário teriam decidido substituí-lo por um sósia. O nome do substituto seria William Campbell, vencedor de um concurso de sósias de Paul. Essa teoria maluca ganhou força no final dos anos 60, quando fãs começaram a procurar por pistas deixadas pelos Beatles em suas músicas e capas de álbuns. E eles encontraram muitas. Na capa de Abbey Road, Paul é o único descalço e fora de passo, o que para os teóricos simboliza um cadáver. No final da música Strawberry Fields Forever, alguns juram ouvir John Lennon murmurar "I buried Paul", eu enterrei Paul, embora Lennon tenha afirmado que disse cranberry sauce. A capa do Sgt. Pepper's também seria um grande funeral simbólico. As provas são infinitas e divertidas de explorar, mesmo que pareçam absurdas. O próprio Paul McCartney já brincou com a situação diversas vezes, chegando a batizar um álbum ao vivo de Paul is Live. Verdade ou não, essa teoria mostra o fascínio e a obsessão que os fãs tinham pelos Beatles, a ponto de criar uma realidade paralela para lidar com uma perda imaginária. Por fim, vamos voltar ao rock psicodélico dos anos 60, com uma imagem que marcou a história. Jimi Hendrix, ateando fogo em sua guitarra. Aconteceu no Festival Pop de Monterey em 1977. No clímax de sua apresentação, Hendrix se ajoelhou, derramou fluido de isqueiro em sua Fender Stratocaster e a incendiou, criando um momento icônico de rebeldia e performance artística. Mas o que estava por trás desse ato? Para muitos foi apenas um golpe de mestre teatral, uma forma visceral de chocar o público e garantir que sua performance fosse inesquecível. E funcionou. A imagem de Hendrix com sua guitarra em chamas se tornou um símbolo do poder explosivo do rock and roll. No entanto, alguns fãs e teóricos enxergaram algo muito mais profundo. Eles acreditam que Hendrix estava realizando um tipo de ritual de sacrifício, uma oferenda musical, vendo a guitarra não apenas como um objeto, mas uma extensão de sua própria alma e energia. Queimá-la seria um ato de purificação e transcendência. Hendrix era conhecido por sua espiritualidade e por sua conexão quase mística com a música. Para ele, o som tinha cores, formas e poder. Sob essa ótica, o fogo no palco não era destruição, mas sim uma libertação de energia, um ritual xamânico em pleno palco de rock. Foi teatro, ritual ou ambos? A resposta está na fumaça daquela guitarra queimada, um mistério que alimenta a lenda do maior guitarrista de todos os tempos. E assim terminamos nossa jornada pelos corredores sombrios e enigmáticos da história da música. Do pacto de Robert Johnson na encruzilhada à maldição que assombrou gênios da música clássica, passando pela suposta morte de Paul McCartney e o ritual de fogo de Jimi Hendrix. Mitos ou realidade? Talvez a beleza da música esteja justamente nesse espaço, nesse terreno fértil para a imaginação, onde as lendas nascem e se tornam tão eternas quanto as próprias canções. Elas nos mostram que por trás de cada nota pode haver uma história esperando para ser contada ou um segredo esperando para ser descoberto. Agora eu quero saber de você. Qual dessas histórias você achou mais intrigante ou arrepiante? Você acredita em alguma delas? Deixe seu comentário aqui embaixo, vamos continuar essa conversa. E se você gostou de desvendar esses mistérios comigo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. Muito obrigado por assistir e até a próxima.